One Piece. O animezinho do piratinha que estica, que consegue abordar racismo, consegue abordar desigualdade, problemas do governo, criminalidade e muito mais coisa. É, não tem como, mano. Esse Oda aí é realmente um gênio. Fala, meu mano. Eu sou o Vini e hoje eu tô aqui pra falar porque o One Piece é tão bom. Bom, eu acho que todo mundo aqui deve conhecer One Piece, certo? A não ser que você mora dentro de uma caverna, você já deve ter ouvido falar, ou pelo menos ter visto alguma imagem que remeta a One Piece, seja o Luffy, alguma Akuma no Mi, alguma coisa de One Piece você já deve ter visto. Porque o anime realmente ficou muito famoso, desde que ele começou a ser lançado em mangá, ele também já é muito famoso, né? Inclusive ele se tornou até o mangá mais vendido de todos os tempos, se você for dar uma olhada. Olha, eu vou ser bem sincero aqui, eu já fui hater de One Piece, eu já fui daquelas pessoas que olhavam pro anime e falava: Ah, mano, muito grande, porra, 1000 e poucos episódios. Ó, trabalhão assistir tudo isso, nem deve valer a pena, não deve ser metade do que esse povo fala sobre o anime, não deve ser tão bom assim. E cara, como eu paguei isso com a língua, hein? Porque, de verdade, os fãs de One Piece podem ser chatos, podem ser inconvenientes, insuportáveis às vezes, mas tem que falar, o anime é realmente muito bom e é o que eles falam. Sério, essa obra é simplesmente maravilhosa, cara. Eu nunca tinha assistido algo que me fez sentir tanta coisa diferente como foi com One Piece, e não é nem exagero. E cara, eu falo isso sendo que eu ainda nem terminei o anime, inclusive eu cheguei no time skip há alguns dias, eu acabei de chegar no arco da Ilha dos Homens Peixes, e mesmo assim eu já consegui entender o porquê que a galera gosta tanto desse negócio. Isso que eu ainda nem assisti Dressrosa, não assisti Holy Cake e nem assisti o Ano também, mas eu sei do que acontece porque é impossível você não pegar spoiler de One Piece hoje em dia, o negócio já é muito antigo, então acontece. E cara, isso também me faz pensar que mesmo com spoiler e essas paradas, o One Piece ainda consegue passar emoção pra caramba. Por exemplo, a morte do Ace. Todo mundo que vai começar a assistir One Piece já sabe que o Ace morreu, já sabia há muito tempo, mas mesmo assim, a cena dele morrendo é tão bem feita, é tão triste ele falando pro Luffy que tem todo o contexto da história dele falando que ele agradece por terem amado ele falando pro Luffy que o Akainu queimou os órgãos dele. É uma cena tão triste, tão bem feita, que mesmo assim, mesmo sabendo dos spoilers, quando você vê o Luffy chorando, gritando, desesperado porque o Ace morreu, cara, ainda assim é muito triste. E, de verdade, para as pessoas que assistiram isso na época sem saber do que ia acontecer, deve ter sido do caralho. É interessante você notar que a reação do Luffy após tudo isso, ela é muito parecida com o que aconteceu em Sabaody. Bom, lá ele teve que ver todos os seus companheiros sendo simplesmente separados e ele não pôde fazer nada, porque ele não era forte o suficiente. E aí, na cena que o Ace morre, é a mesma coisa. Ele teve que ver o seu irmão morrendo, porque ele não foi forte o suficiente para conseguir salvar ele. Mesmo ele tendo feito tudo o que fez, não deu certo. E isso daí faz com que ele fique se sentindo fraco e incapaz. Isso é muito legal, porque isso mostra que o personagem é muito humano. Ele tem falhas e ele pode errar. Não, e puxando um gancho aqui também, que tem outra cena muito foda que acontece só alguns episódios depois, é a do Barba Branca, irmão. O cara apanhou, tomou porrada de todo mundo, quase espadada, bala de canhão, e mesmo assim a marca das costas dele ficou intacta e ele morreu de pé, falando que o One Piece era real. Cara, aquela cena tem um peso absurdo, ela é muito foda. One Piece wa jitsuzai suru! Eu acho que eu nunca vi um anime que me deixou tão coisado assim com essa cena, sabe? Nunca um anime fez ficar sentindo assim como One Piece fez. Porra, no máximo foi um Dragon Ball da vida, quando o Goku se transformou no instinto superior, ou um Naruto Shippuden, quando ele chega lá na vila toda destruída pelo Pain, em cima dos tapos lá no modo Senin, que é algo foda também, ele chega todo posturadão lá. São cenas fodas, sim. Eu gosto também de Dragon Ball e Naruto, não me leve a mal, mas pra mim, o One Piece ele soa diferente, tem um ar diferente One Piece. Eu acho que isso é algo muito particular de quem realmente é fã de One Piece. Tipo, você pode até tentar assistir outros animes, comparar algumas coisas, mas não consegue chegar perto. A emoção que o One Piece passa, ela é muito diferente, saca? Tipo, a história é muito bem construída, tem personagens muito bem desenvolvidos, você se importa muito com os personagens, eles são muito cativantes, muito marcantes. São personagens com designs
muito diferentes. Até você vê o próprio Barba Branca. O Barba Branca é gigante. O Barba Negra é todo esquisito. Tem o Doflamingo, que tem um design irado, na minha opinião. O Kaido é um personagem muito foda. O design dele é maravilhoso. Tem o Marco, que é um personagem que se destaca bastante. Tipo, One Piece é muito bom nisso também, né? De criação de mundo, design de personagem e desenvolvimento. Eu acho que isso daí, pra mim, pelo menos, eu acho muito bom em One Piece. E um negócio aqui que o Lau, pra mim, pelo menos, é o personagem com um dos visuais, se não o visual mais legal de One Piece. Eu adoro aquela tatuagem dele, é muito foda. Mas claro, One Piece tem sim defeitos. Como, por exemplo, eu acho um anime que às vezes é muito enrolado. Em Alabasta, por exemplo, eles ficam muito tempo naquele deserto, eles andam, não saem do lugar. Skypiea também fica numa história que vai pra cá, depois vai pra lá com aquele povo do Xandias. Você acaba não se importando tanto assim quanto o anime quer que você se importe. Claro, você se importa, mas não tanto quanto o anime quis que você se importasse. É algo um pouquinho chato, mas mesmo assim, eu acho que as coisas boas que tem nesses mesmos arcos, como por exemplo o Crocodile e o Enel, e as histórias dele, os motivos dele, eu acho que acabam dando uma sobressaída e por isso o anime não fica chato. Mas às vezes ele passa perto de sim, ficar meio monótono e você querer dar uma dormida. Marineford tem esse problema também, porque não é possível que aquele negócio não tenha 300 mil metros, porque o Luffy anda e nunca chega lá. Mas como Marineford é uma saga incrivelmente foda, acontece tanta coisa foda, você nem percebe esse detalhe e então não faz diferença. De vez em quando você também se vê um povo reclamando de Dressrosa e da Ilha dos Homens Peixes, mas eu ainda não terminei esses arcos, mas eu acredito que sim, vai ser igual aos outros, o mesmo motivo que eu já falei, ainda vai ser um arco muito bom, principalmente porque em Dressrosa tem o Doflamingo, pra mim um dos vilões mais legais de One Piece, a história dele eu acho muito da hora, dele ser todo do tráfico e tal, a fruta dele é irada, o visual dele é insano, e ainda mais o Luffy vai despertar o Gear 4, que pra mim aquilo lá só prova o quanto o One Piece é legal, porque essa variedade que o One Piece dá para os usuários de fruta e para eles explorarem os seus poderes, eu acho muito legal. Por exemplo, o Luffy. A fruta do Luffy, na prática, ela deveria ser uma porcaria, sabe? Ela não deveria fazer muita coisa, mas o Luffy não. Ele consegue usar aquilo lá de um jeito absurdamente genial. Por exemplo, ele conseguiu desenvolver o básico dele com a fruta, treinando muito, como a gente vê num flashback lá em Marineford, mesmo após a morte do Ace. E tá, o que ele precisa fazer quando ele quer ficar mais forte? Ele quer ficar mais forte, o que ele faz? Porra, meu coração é de borracha, vou fazer bombear sangue aqui rapidão, vai correr pelos meus músculos, eu vou ficar mais forte. E aí com o sangue correndo muito mais rápido, em muito mais quantidade pelo corpo dele, ele fica muito mais rápido também, né? Tipo, ele fica realmente rápido pra caralho. Inclusive todos os golpes que ele dá no Gear Second, eu acho legal que ele fala jet, tipo jet pistol, pistola jato, eu acho isso um detalhe interessante. E outra coisa, o Gear Third, quando ele quer atacar alguém com uma mega força, ele vai lá, aproveita que ele também é de borracha, né, como eu já falei, e simplesmente faz assim, ó, e sopra o osso dele até virar um negócio gigante. Aquilo é genial, cara. Ou o próprio Gear 4, que ele faz uma mistura do Gear Third com Haki. Ele incha pra dentro o corpo dele, para os músculos dele ficarem bem reforçados, e reveste eles com Haki e fica naquela forma. E é mais legal ainda que ele cria variações pra isso, como por exemplo o Tankman, que ele faz isso mais na região do estômago e consegue ficar com uma defesa absurda, tá ligado? Ele consegue absorver muito impacto. Ou o Snakeman, que ele manda mais essa energia do hack com o Gear Third pras pernas e fica muito mais rápido. Eu acho isso muito legal, tipo, o próprio Katakuri também, que ele enfrenta nesse mesmo arco que ele faz o Snakeman, é muito foda, porque o Katakuri, ele é só uma paramécia, mas ele fica praticamente como se fosse uma logia, porque ele treinou tanto a fruta dele que ele consegue controlar cada parte do corpo dele, ou seja, como as logias são em One Piece, se você tentar atacar alguém que é uma logia, ela vai simplesmente se transformar naquele elemento, seu ataque vai parar. O que o Katakuri faz? Ele faz com que, onde você for cortar, vamos supor que você vai dar uma facada, ele faz com que o corpo dele abra um buraco exatamente naquele lugar e ele desvia do ataque. É muito foda. E é interessante também que o hack One Piece, ele foi um negócio muito bem criado, né? Eu acho ele um poder bem eficiente, porque tem frutas em One Piece que sem o hack você não venceria. E é legal ter um negócio que é mais forte do que as próprias frutas. Por exemplo, tem frutas que, como a da peruna, você não vence a fruta da peruna se você não tiver hack. Você não vence nenhuma logia se você não tiver hack. Tá ligado? Tipo, é interessante também porque tem 3 variações do hack. O da observação, que se você treinar aquele negócio, você pode até ver o futuro. Eu acho isso muito foda, do armamento, que faz você bater forte pra caralho e ainda fica muito bonito aquele... Porra, quando aquelas cenas dos personagens fazendo hack no braço é muito linda, vamos combinar. E o do rei, que eu acho que é o mais foda, que você tem que nascer com aquele negócio, eu acho esse daí incrível. Os efeitos sonoros também do hack são muito da hora. Quando o Luffy pega, olha pra... simplesmente só olha pra um monte de gente assim, ó. Sai um efeitinho sonoro do hack e aparece o olhinho dele, todo mundo caindo. Aquilo lá é incrível.
Mas não tem como. O poder mais legal de One Piece é a Akuma no Mi. Porque, por exemplo, você pode comer uma Akuma no Mi que vai te fazer, sei lá, virar um cachorro, ou vai te transformar numa jaqueta humana, vai te fazer criar bolsos do seu corpo, desde uma Akuma no Mi que você vai virar uma porra de uma fênix que se cura de quase qualquer ataque, um dragão gigantesco fodendo de forte, um homem de magma, um homem de gelo, ou você pode até ser a pessoa que é capaz de criar terremoto que pode destruir o mundo. É um sistema de poder muito criativo, cara, de verdade. E é foda você pensar também que, você não precisa ser o cara escolhido assim pra ter esse poder. Se você tivesse achado aquela fruta e tivesse comido, seria seu, você teria isso. Mas claro, isso não garantiria que você seria mega hiper foda, porque, você tem que saber usar sua fruta. Vamos dar um exemplo aqui, o Katakuri. A fruta do Katakuri não servia pra nada, ele só virava mote e é isso, mas ele treinou tanto com aquele negócio que ele ficou mega hiper foda e virou praticamente uma Logia. O Luffy é a mesma coisa, a fruta dele em si é uma bosta, mas ele sabe usar muito bem. E também tem o Caribou, que o Caribou, tem uma fruta Logia, e ele é um bosta, ele não faz nada praticamente, ele é fracão. E aí quando você vê isso é legal, porque você percebe que, o cara consegue ser forte aqui com algumas coisinhas, mas se ele não tentar se aperfeiçoar de verdade, ele não vai conseguir ser forte, ele precisa realmente treinar. Agora falando um pouco mais sobre a real história de One Piece, cara, aquela trama te envolve muito. Por exemplo, quando começa a ficar mais sério as coisas em One Piece, por exemplo, lá em Enies Lobby, quando o Luffy realmente, aquilo lá foi o ponto que o Luffy começou a ser realmente procurado pelo governo, que ele queima a bandeira, que ele vai resgatar a Robin, que já era procurada há muito tempo. Quando você vê que o Luffy, ele se arrisca, ele faz o impossível, o impensável pra salvar os seus companheiros, porque pra ele aquilo lá é a coisa mais importante do mundo. Ele literalmente invade uma base lá da marinha, onde tinha uns caras muito foda que ele sabia que aquilo lá podia dar ruim pra eles, mas foda-se. A amiga dele tava lá, a companheira dele, ele foi e meteu o pau lá em todo mundo, desceu o cacete, quase perdeu, mas enfim, ele sentou o sarrafo no pessoal de lá, mesmo sabendo que ele ia se fuder muito depois. Isso eu acho muito foda do One Piece, eles mantêm a essência do personagem. Por exemplo, o Luffy, ele já era capaz de fazer qualquer coisa pelos companheiros desde o começo, até quando ele vai lá na ilha do Chopper, ele ajuda o Chopper, a Kanami com o Arlong, que também é muito foda, o One Piece já começa com umas histórias muito foda, e eu acho que isso que prende muito a galera. E o Oda, ele consegue trabalhar cenas emocionantes com uma facilidade que eu acho impressionante, porque é muito bem feito. Por exemplo, até a cena da Robin. A cena da Robin é muito foda, porque ela vive falando que queria morrer, que não sei o quê, porque ninguém gostava dela e tal. Aí vem o Luffy, prova que ela tem motivos pra viver, ele muda o pensamento dela e ela manda que ela quer viver. Aquela cena é muito bem construída, ela é muito, muito foda. E outra coisa, quando você vê o próprio Luffy chamando o Chopper pro bando, também é algo muito bom, porque o Chopper sempre se acha um monstro, não sei o que, ele não confiava nas pessoas. Aí vem o Luffy, ele quer colocar aquele cara no bando, ele vai pôr, porque o Luffy é assim, quando ele quer alguma coisa, ele pode, fazer uma guerra com o mundo, mas ele vai conseguir fazer o que ele quer, ele não vai desistir. E aí ele simplesmente me manda pro Chopper, cala a boca e vem, porque ele também sabia que o Chopper queria. E eu acho isso muito foda, porque já estabelece que o personagem, quando tem um objetivo, ele vai fazer o que for pra cumprir aquele objetivo, não importa o que aconteça. Nem sempre ele consegue, mas ele tenta, né? E também tem um negócio muito foda, que é o Luffy simplesmente defendendo a bandeira com o próprio corpo dele, mostrando que ele compra a dor dos seus próprios companheiros também, ele entende eles. Ele sem se importar com nada, simplesmente queima a bandeira do governo mundial, praticamente declarando uma guerra, e vai lá só pra resgatar a Robin, que já era procurada há muito tempo. E é muito legal ver como o bando também, ele tem uma relação muito boa com o Luffy. Eles até se desentendem em alguns momentos, que eu acho muito foda também que aquela cena lá, também em Enies Lobby, um pouco antes, na verdade, em Water 7, quando o Luffy e o Usopp estão tendo aquela discussão, e aí você vê que realmente o Usopp, ele se importava muito com o Going Merry, o Luffy também, mas eles não estavam num momento muito legal naquele negócio, e o Luffy realmente, ele aceitou lutar com o Usopp, mesmo sabendo que iria ganhar, só pro Usopp conseguir se sentir melhor. Eu acho bem complexo aquela parte, porque o Usopp sabia que ele iria perder, mas mesmo assim ele foi lutar porque ele achava que o Luffy poderia talvez descartar ele mais pra frente por ele ser fraco. Mas a gente sabe que o Luffy nunca faria isso, só que o Usopp naquele momento tava pensando nisso, e você vê que ele se arrepende depois, é um negócio legal. O personagem, pra mim, o Usopp tem um crescimento muito grande em One Piece, muito grande mesmo, por coisas desse tipo mesmo. O Usopp acaba ficando tão envergonhado dessa situação que, inclusive, Enies Lobby ele volta, mas como Sogeking, eu acho isso muito legal também. E nessa mesma parte, mostra como o Zoro é um personagem incrível, que ele mete bronca no Luffy, fala pro Luffy
manter o posto dele como capitão e as ordens dele, que se o Sop fizesse isso, ele sairia do bando e só voltaria pedindo desculpa, e é o que realmente acontece, e eu acho isso muito pica, mostra que o Zoro é um puta no personagem também. Mas olha, eu já achava o Zoro foda muito antes disso, eu acho que todo mundo também, porque aquela cena dele do Mihawk, ele indo contra o Mihawk, já meio que sabendo que ia perder, é muito pica, ele meteu bronca no maior espadachim do mundo e simplesmente foi, e quando ele realmente perde, ele simplesmente me solta, e é uma desonra pro espadachim receber um ataque nas costas, então ele toma uma espadada de frente e fica com aquela cicatriz até hoje, ele se lembra disso até hoje, tipo, ele preferia ter o risco de morrer do que de ser desonrado, e o Mihawk percebe isso nele e não mata o Zoro, porque ele vê que o Zoro pode ter um crescimento absurdo, tipo, muito, muito grande mesmo, ele vê potencial no Zoro, e o Zoro promete pro Luffy, que é uma das cenas mais legais também, quando ele promete pro Luffy que ele não vai perder até ele realizar o sonho dele. Na real, pra mim mesmo, todos os Chapéu de Palha são muito foda, tá ligado? Tipo, o Brook tem uma história pica, ele é um personagem irado pra caralho, mesmo ele tendo passado por tanta merda na vida dele, de ver os companheiros morrendo, a baleia lá, o Labum, ele ainda assim é um personagem alegre. O Sanji, eu acho incrível aquele negócio dele não lutar com as mãos e lutar com as pernas, porque ele é um cozinheiro, e ele tem uma história por trás toda foda que a gente descobre depois, que ele era maltratado, enfim. A Robin, ela era odiada por todo mundo, por isso que ela queria morrer, tipo, ela é uma personagem complexa. Eu acho muito bom os Chapéu de Palha, no geral eles são muito bons. E uma coisa, na minha humilde opinião, a Robin, ela tem o melhor backstory de todos os Chapéus de Palha, porque, mano, o fato dela ser sobrevivente de Ohara, uma ilha, a única sobrevivente, na verdade, de Ohara aqui, é uma ilha que foi simplesmente dizimada pelo governo mundial, apenas pelo motivo de que o governo não queria que eles soubessem da história, porque o governo esconde isso, tipo, ela ter sobrevivido a isso, ter sobrevivido a vida toda sozinha, mesmo sendo perseguida, cara, aquilo lá pra mim só deixa a personagem com uma história mais incrível ainda. E aproveitando que eu ia entrar numa ideia de governo aqui sobre o governo de One Piece, bom, na quarta-feira eu vou estar trazendo a parte 2 aqui pra você, porque esse vídeo vai ficando por aqui. Então na quarta-feira a gente volta pra cá, vou entrar mais umas questões de One Piece, vou falar um pouquinho dos Homens Peixes, dos Tenryubitos e dessas paradas aí que vocês já estão ligados. Então até quarta-feira, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. E eu quis dividir isso aqui em 2 vídeos pra não ficar muito longo, sabe? E também lembrando, rapaziada, esses vídeos aqui não são pra falar e bater um martelo, falar que One Piece é o melhor anime do mundo e nada chega perto, não. Isso aqui é só pra falar sobre o meu gosto pessoal sobre o anime. Então se você não gosta, se você discorda de mim, beleza, à vontade, cada um com as suas opiniões, é isso. Eu só quis vir falar o quanto eu gosto do anime, até porque essa é só a minha opinião, então, quarta-feira eu tô aqui de novo, muito obrigado por me assistir, tamo junto.